E boas, pessoal. Oitava aula, é verdade. E a última. Primeiro espero que tenham gostado. Ahm, Principalmente porque estes vídeos foram feitos improvisados. Eu não tenho nenhum guião aqui. Se tivesse um guião... Aliás, eu acabei alguns vídeos e pensei, epá, esqueci-me de dizer isto. E isto era fundamental para adicionar ao vídeo. Era muito importante que as pessoas soubessem disto. Mas como eu não fiz com guião, eu esqueci-me de algumas coisas. Mas eu espero que mesmo assim as pessoas tenham entendido a mensagem contra socialista a favor do capitalismo e que tenham entendido alguns argumentos. Ou pelo menos a maioria deles, ou alguns deles. Este último episódio eu vou falar sobre experiências socialistas. É um bocadinho a complementar porque é que o socialismo não dá certo. Então, pessoal, é a última aula, agora não custa. Não custa, agora estamos a acabar, pá, bora lá. Isto é como quando as aulas estão a acabar, quando falta uma semana, essa é mais uma semana, está quase a acabar. É igual ao último vídeo, ok? Ok. Há um argumento dos socialistas que é o comunismo nunca foi aplicado. E é verdade, porque o comunismo teria que ter a extinção do Estado e nunca aconteceu realmente essa extinção. Sempre houve um Estado em todas as experiências socialistas e é verdade. Acho que a única coisa que eles acertam é que nunca houve comunismo no sentido puro que Marx escreveu. Marx e Engels, né? Agora, o que nós temos é experiências socialistas onde realmente as medidas económicas aplicadas eram para o comunismo e não deram certo. Portanto, se já não deu certo no socialismo, imagina no comunismo, certo? Ok, nós tivemos várias experiências socialistas. A principal, a União Soviética, a primeira. Tivemos no Camboja, tivemos na China, Cuba, Venezuela, países da América do Sul. Tivemos vários casos na Europa, pronto. Mas o socialismo em todas elas, pá, há coisas interessantes de se ver porque fazem interligação. E a primeira delas é a morte. É verdade. Todas as experiências socialistas trouxeram milhares e milhares de mortes. Ok? E casos de China, de Cambojas e União Soviética, milhões. O Pol Pot do Camboja matou 75% da população. Na União Soviética, se eu for só falar de 31 a 34 com Stalin, morreram 5 milhões de pessoas, sendo 3,9 ucranianas. Okay? Se eu for falar na China, Mao Tse-tung, nem quero falar o número de mortes porque é assustador, ok? É muito. Pesquisem no Google, vocês vão ver. Todas elas trazem morte, e isso não é por acaso, está escrito. Está escrito. O socialismo, por base filosófica e económica, é revolucionária e é violenta. Para tu te assumires um marxista, tens que ser violento, tens que acreditar na revolução, tens que acreditar no determinismo de Marx e tens que acreditar que os trabalhadores da fábrica devem pegar em armas e matar os patrões. Tens que acreditar nisto. Não acreditas, não és marxista ou não sabes o que é o marxismo, duas opções. E as experiências socialistas também advêm muito desse marxismo. Lenin era um marxista, apesar que mudou algumas coisas do próprio Marx, mas algo que é interessante de ver é, tanto Marx, Engels, Lenin, Stalin, todos eles defendiam o terror na Revolução. Lenin escreve no Estado da Revolução, que é o livro dele que ele lançou em 1918, ele escreve exatamente isso, que revolução sem morte é impossível. Portanto, o marxismo e o leninismo e as experiências socialistas que advêm disso, por natureza, são armadas e são violentas, certo? Portanto, se há algo
que é consensual nas revoluções socialistas é essa violência que existe, ok? Pode ser em medidas diferentes, pode ser em números diferentes, mas existe essa violência de uma forma ou outra, que vem desde o próprio Marx, ok? O próprio Marx defendia isso. Logo, isso é um ponto fundamental. Segundo, é interessante ver que em todas as experiências socialistas, como eu falei na aula 2, ok? Todos eles tentaram abolir o sistema de preços e acabaram na fome. Portanto, eu posso dar aqui um exemplo da União Soviética, porque foi o primeiro caso de uma experiência socialista. A NEP, Novas Políticas Económicas, foi um assumir de erro do próprio Lenin com a violência e o mercado, neste caso, as medidas económicas socialistas do próprio Lenin. Ok? Portanto, a NEP era para permitir a propriedade privada, claro, controlada pelo Estado, mas permitir um bocadinho de mercado, de propriedade privada, porque as pessoas estavam a morrer de fome. Como eu disse, na garagem, onde tens a produção, tu não sabes para onde enviar, porque tu aboliste o sistema de preços. Ok. Todas essas experiências socialistas dão fome porque elas abolem o sistema de preços e não existe incentivos para a produção. Também delas são todas iguais. Qual é a grande diferença? A grande diferença do socialismo para o comunismo é só uma. É só uma. Não foram as medidas. As medidas são... O Lenin tentou realmente implementar o comunismo na Rússia. A questão não é essa. A questão é que o Estado nunca foi realmente extinto. Nunca foi. Lenin escrevia que era primeiro preciso suprimir o Estado. Ele usa exatamente estas palavras. Suprimir o Estado burguês, capitalista, pelo Estado proletário. O Estado proletário começar as nacionalizações e essas coisas todas. E depois abolir o Estado. O Estado por si só irá-se abolir porque já não é necessário haver no Estado porque não existe propriedade privada. Ok? Porque na visão de um marxista ou de um socialista mais violento, o Estado é o meio de opressão da classe. Neste caso, o Estado existe, pois o Estado sempre representa as vontades de uma classe, que é sempre a classe mais rica, e essa classe mais rica explora a classe mais pobre, que é o proletariado e os camponeses. Então, é assim que o marxismo vê o Estado. Ok? Mas na base, como referi, está a violência. Apesar que as experiências socialistas tiveram uma matriz mais nacionalista, e muito deve-se a Sorrel, por exemplo. Sorrel, Otto Bauer, Bauman, que foram Bernstein também. Bernstein diferente. Bernstein parou de ser um revolucionário para se tornar um diplomata. Mas é interessante ver que já após a morte de Marx, a maior parte dos marxistas ou a maior parte dos pensadores já rejeitavam o marxismo porque viram que estava completamente errado. Porque o marxismo é uma visão económica. Neste caso, o marxismo tenta explicar economia, tenta explicar fatores sociais, tenta explicar fatores culturais, fatores religiosos, culturais, só que não explica nada porque eles erram em tudo. Não há nada que o marxismo acerte. Então, a partir de Marx, existem muitos intelectuais que começam a estudar sobre Marx e eles começam a ver que Marx estava errado, que os proletários não se começaram a virar contra os patrões, que, pelo contrário, os proletários estavam-se a tornar burgueses. Okay? Não foi comprovado que a vida do proletariado estava a ficar pior porque o capitalista sempre vai explorar o proletário para continuar com os seus lucros. Pelo contrário,
Historicamente, o que esses historiadores e esses intelectuais viam é que o proletariado estava a aumentar a sua qualidade de vida. Ok? Todos estavam a subir na vida de forma diferente, porque vontades são diferentes, os trabalhos e o valor representativo do mercado são diferentes, mas todos, na maioria, estavam a subir de vida com o capitalismo. Então há vários historiadores que começam a refutar Marx, e um dos principais é o Sorrel. Okay? O Sorrel, no sentido que o Sorrel foi muito inspirado para revoluções, posteriormente. E porquê? Porque o Sorrel, é interessante, o Sorrel muda muitas vezes a opinião. O Sorrel começa na sua vida política já após a reforma. Ele trabalhou sempre para o Estado a vida toda. Este vídeo não é sobre o Sorrel, é só para explicar rapidamente. Mas o Sorrel inicialmente era marxista, ok? Só que o Sorrel traz uma coisa que até que é o que o fascismo se inspirou, que é uma revolução nacional e não internacional. O marxismo, por sua base inicial, eles rejeitam tudo que seja exército, um país, neste caso um país com fronteiras e isso, porque para eles não existe isso. Para eles não existe Portugal, Espanha, França, Alemanha. Não, existe o proletariado, neste caso, os oprimidos e os opressores. Então, num Estado marxista haveria um grande país proletário. Não com fronteiras e essas coisas. O Sorrel faz uma crítica muito boa no seu livro em 1907, o Decomposição do Marxismo, em francês não sei dizer, em português acho que é este o nome. Ele faz uma crítica boa sobre esse internacionalismo que o Marx tinha. E ele diz que é impossível porque o proletário francês tem ambições completamente diferentes do proletário alemão e o proletário alemão tem vontades e desejos diferentes do que o proletário português ou brasileiro, whatever. E muita gente se inspirou em Sorrel. Muita gente se inspirou em Sorrel. Muita gente. Se vocês forem a ver Stalin, por exemplo, porquê é que o Stalin mandou matar Trotsky? Várias razões, mas uma das razões principais eram as diferentes linhas de pensamento que Stalin e Trotsky tinham. Stalin era muito mais a favor desta visão de Sorrel, de uma revolução nacional e não internacional. Já o Trotsky era um internacionalista, marxista, neste caso acreditava exatamente nisso, uma revolução mundial, enquanto o Stalin queria primeiro uma revolução, acabar a revolução e solidificar a União Soviética e depois ter influência em outros países, como foi o caso de Cuba. Mas o Stalin é muito mais parecido ao Sorrel nesta perspectiva do que a Marx. E Sorrel inspirou muitos movimentos. O movimento fascista inspirado em Sorrel. Ok? Então foi sim uma grande inspiração e faz parte para entender algumas coisas comunistas da União Soviética. É importante ver Sorrel. Então acho que é isto, pessoal. Fim dos 8 vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado e se quiserem mais vídeos e mais séries podem dizer nos comentários também. Foi um gosto enorme fazer isto e é isto, pessoal. Até uma próxima.